Pessoal, agora análise então das circunstâncias atenuantes, né? Então, artigos 65 e 66 do nosso Código Penal são as circunstâncias atenuantes genéricas. Olha lá o que diz o artigo 65, né? Bom, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. A análise desse sempre atenua vai lá para o final, no próximo vídeo aula, tá? Primeiro, o que a gente vai encontrar no artigo 65 e 66 é um rol exemplificativo, diferente do que nós vimos lá nas agravantes. Nas agravantes o rol era taxativo, porque prejudica o réu, então tem que ser só aquelas situações, não cabe ao juiz encontrar outras hipóteses. Aqui o legislador deixa claro que ele é um rol exemplificativo no texto legal do artigo 66. Ele vai lá e abre o leque e fala, olha, julgador, se quiser trazer outras hipóteses que você acha que é relevante para reduzir a pena na segunda fase, você pode, tá? Então aqui é um rol exemplificativo. Qual é a primeira hipótese que nós temos? Inciso primeiro, ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. Pessoal, primeiro, ser o agente menor de 21 anos na data do fato. Então tem que ser menor de 21 anos na data do fato, é o que nós chamamos de atenuante da menoridade, né? O entendimento do legislador é que até os 21 anos, embora o sujeito possa ser responsabilizado, ele vai ter uma redução de pena, ok? Bom, por não ser maduro o suficiente, ele tem que ter uma redução de pena. A segunda hipótese que nós temos aqui, que é em relação, ela é chamada de senilidade. Então, menoridade menor de 21 anos na data do fato, senilidade maior de 70 anos na data da sentença. Então, toma cuidado, um é fato, o outro é sentença. Sentença de primeiro grau, desde que ela seja condenatória. Então, vai lá na sentença condenatória, naquele momento que o juiz está condenando, tem que avaliar. E aí, o meu réu, ele é maior de 70 anos agora? Então eu tenho que aplicar essa redução de pena. Se ela for absolutória, ele foi condenado só no tribunal, essa análise se faz com base na data da decisão do tribunal, tá bom? Então, se ele for maior de 70 anos na data da sentença, vai aplicar a atenuante aí da senilidade. O entendimento é que o maior de 70 anos, ele já não tem uma resistência, uma capacidade de suportar uma pena muito alta, por isso que há essa redução de pena. Segundo inciso, né, que nós temos aqui é o desconhecimento da lei. Esse aqui ele é importantíssimo e eu preciso retomar um assunto com vocês lá do Penal 1, né, onde nós trabalhamos desconhecimento de lei e erro de proibição, são coisas diferentes. Pessoal, desconhecimento de lei, embora não seja excusável, não vai fazer com que o sujeito não responda, vai fazer com que ele tenha uma redução de pena aqui na segunda fase de aplicação de pena, tá? O que é o desconhecimento de lei? É o sujeito saber que o que ele está fazendo é errado, ele sabe que o que ele está fazendo não é uma coisa correta, o que ele não sabe é que aquilo que ele está fazendo é definido por lei como crime. Isso é o que nós chamamos de desconhecimento da lei. Então ele sabe que está errado, ele sabe que ele está fazendo errado, que ele não sabe que pode configurar crime, que isso aí está previsto em lei como crime. Que é um exemplo clássico do urinar na rua, né? Sabe que urinar na rua é errado, mas pode ser que o sujeito não saiba que isso configura um crime. E aí, em função disso, ele pode ter uma redução na sua pena em função da atenuante do inciso 2º aqui do artigo 65, tá bom? Mas uma coisa completamente diferente é o que nós temos lá no erro de proibição, que nós estamos no Penal 1, lá no tema da culpabilidade, no requisito da potencial consciência da ilicitude. O que é o erro de proibição? Percebam que ali naquele caso que eu falei para vocês, o desconhecimento da lei, o agente sabe que o que ele está fazendo é errado. O que ele não sabe é que o que ele está fazendo pela lei configura crime. Aqui no erro de proibição, o agente não sabe que o que ele está fazendo é errado. Isso é o erro de proibição. Ele não sabe que o que ele está fazendo não é correto. Ele não sabe que o que ele está fazendo é errado.
E aí o erro de proibição tem previsão lá no artigo 21 do Código Penal. Se você não lembra, dá uma analisada lá no material de vocês anteriores, tá? Olha lá como o penal a gente trabalhou bem isso daqui. O erro de proibição, ele pode ser excusável ou perdoável, ou inexcusável ou imperdoável. Primeiro ponto, erro de proibição, o agente não sabe que aquilo que ele está fazendo é errado. A diferença entre o erro de proibição excusável e inexcusável, o excusável, o perdoável, o agente, se você colocasse o agente o dia inteiro ali para pensar, ele em hipótese alguma iria entender que aquilo que ele fez é errado. E o exemplo mais clássico disso é o do índio, né? O índio que viveu a vida inteira na aldeia, nunca veio para a civilização, nunca veio para a cidade. Quando ele vem, ele olha uma televisão, fica encantado com aquilo, pega e leva embora. Ele praticou uma subtração, ele praticou um furto, tecnicamente falando. Mas ele não sabia que aquilo que ele estava fazendo é errado. Ele não tinha a menor condição, de acordo com a sua vivência, perfil subjetivo da gente, não é um homem médio, ele não tinha condição de entender que aquilo que ele estava fazendo era errado. Então esse é um erro de proibição perdoável, excusável, e qual vai ser a consequência? Vai excluir a culpabilidade. Ele não tinha potencial consciência da licitude, ele não tem culpabilidade e, consequentemente, não há crime nessa conduta. Agora, o erro de proibição imperdoável e inexcusável, o agente ele não sabe que o que ele está fazendo é errado, mas ele tinha condições, de acordo com o seu perfil subjetivo, de acordo com as suas características, condições pessoais, ele tinha condições de saber que aquilo ali era errado. Exemplo, o cara que está lá nos Estados Unidos vem para o Brasil fazer uma festinha, lá ele pode usar uma determinada droga e no Brasil isso é proibido, só que ele não sabe. Aí ele pega a droga que lá ele pode, não sabia que no Brasil isso era proibido e vem para cá. Quando chega aqui, para ele no aeroporto, tráfico internacional de drogas. Ele vai dizer, pô, mas eu não sabia, ele não sabia que isso é errado. Perceberam? Ele não sabia que aquilo ali era errado. Mas ele tinha condições, era só dar um Google, né, antes de viajar, que ele ia tomar condições, de acordo com o seu perfil subjetivo. Então esse é um erro imperdoável e inexcusável. Vai impedir que ele seja responsabilizado? Não, ele vai ser responsabilizado. Mas lá o artigo 21 traz hipóteses de redução de pena para esse caso. Então, por mais que ele não sabia, mas tinha condições de saber, ele responde sim, mas vai ter uma redução de pena de 1/6 a 1/3. E é aqui que eu preciso que vocês tomem cuidado. Toma cuidado com o que é desconhecimento de lei para o que é erro de proibição inexcusável. O desconhecimento de lei, o cara sabe que o que ele está fazendo é errado, porque ele não sabe que existe uma lei tratando como crime. Responde sim ou não? Responde. Vai ter uma redução de pena em função disso, de acordo com o artigo 65, inciso 2º, desconhecimento de lei, que se aplica na segunda fase. Ela é uma atenuante. Já o erro de proibição inexcusável, imperdoável, porque o perdoável nem é crime. O inexcusável e imperdoável, o sujeito responde, porque ele tinha potencial consciência da ilicitude. Mas ele vai ter uma redução de pena prevista na lei, lá no artigo 21, e ele prevê a redação de redução de 1/6 a 1/3. E toda vez que vocês observarem uma fração, seja para aumentar, seja para diminuir, você sempre está falando de uma causa de aumento ou uma causa de diminuição que a gente vai trabalhar lá na terceira fase, que são as majorantes e minorantes. Nesse caso aqui, estou diante de uma minorante. O erro de proibição é uma inexcusável, é uma minorante, vai prever uma redução aí de 1/6 a 1/3, uma causa de diminuição que vai se aplicar lá na terceira fase, que é a fase que vem na próxima aula a gente vai trabalhar, tá? Então, essa diferença é muito importante entre o que é o desconhecimento da lei, que é uma atenuante, para o que é o erro de proibição inexcusável, que é uma causa de diminuição de pena que vai ser aplicada na terceira fase. Bom, seguindo, a gente vai para o inciso 3º, ele fala, ter o agente cometido crime por motivo de relevante valor social ou moral. O crime por motivo de relevante, então aqui é importante, relevante, aqui vem o homem médio para a parada, ele que vai avaliar se é considerável esse valor ou não é. Pode ser um valor social, interesse de uma coletividade, interesse de um conjunto de pessoas no mesmo sentido, ou pode ser um valor moral, meu, particular.
né? Então, por exemplo, o social poderia ser o sujeito que vê lá um deputado, né, enfim, um senador, né, um político que é corrupto, né, publicamente corrupto, todo mundo tem ódio do cara, vai lá o sujeito dá um pescotapo, um tapa no sujeito, né, uma lesão corporal. Fez isso motivado no sentimento de justiça da sociedade para quem ele prejudicou sendo corrupto. Isso poderia ser considerado aí, né, um motivo de relevante valor social, ou bater num sujeito que comumente lá pratica furtos naquela região, ok? E o valor moral está relacionado mais ao interesse pessoal meu, privado, né? Eu fui atingido, agora estou buscando aí uma justiça, né? Por exemplo, alguém que praticou um homicídio contra um familiar, e aí eu vou lá e bato no sujeito, ou enfim, pratico alguma outra espécie de crime em relação a ele, né? Como uma forma de retribuir esse sentimento de justiça que eu tenho, tá? Inciso terceiro, a linha B, procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Pessoal, aqui eu preciso retomar também alguns institutos do Penal 1, tá? Lá no Penal 1 nós trabalhamos arrependimento eficaz, arrependimento posterior e desistência voluntária. Eu preciso que a gente retome rapidamente os assuntos, e se você não está lembrado muito, dá uma olhada na internet, enfim, dá uma olhada no nosso material lá no Penal 1, tá? Desistência voluntária não é tão importante aqui, mas vamos lá. Eu tenho atos executórios a praticar e no meio dele eu paro, e com isso o crime não se consuma. O crime não se consumou. Arrependimento eficaz, eu pratico todos os meus atos executórios, me arrependo e pratico uma nova conduta para evitar a consumação e consigo evitar a consumação com essa minha segunda conduta. Por exemplo, o cara que vai lá e dá 3, 4, 5 tiros, se arrepende, pega o cara, põe na ambulância, leva para o hospital e o cara é salvo, né? Isso é um arrependimento eficaz. Evitou a consumação do crime. E o arrependimento posterior, ele é relevante lá nos crimes que não foram cometidos com violência ou grave ameaça, aonde a consumação já ocorreu e o sujeito vai lá e repara o dano ou restitui a coisa até a data do recebimento da denúncia, tá bom? Então esses são os 3 institutos que nós vimos lá, e o que nós vamos ver aqui é completamente diferente do que nós vimos lá. Principalmente tem que tomar cuidado para não confundir o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior. Pessoal, primeiro passo. O arrependimento atenuante, que eu chamei aqui de atenuante, que é o que nós estamos vendo aqui no inciso na linha B, ele vai ocorrer depois que o crime já se consumou. Então aqui já consegue fazer uma diferença muito clara entre o arrependimento, que é atenuante, que nós vamos ver, para o arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz é aquele que o cara pratica todos os atos executórios, se arrepende, pratica uma nova conduta e o resultado, né, o crime não se consome em função disso. Lembra? Dá os tiros, pega o cara, põe na ambulância, vai para o hospital e o cara é salvo em função dessa ida rápida para o hospital. Arrependimento eficaz. O arrependimento atenuante ele pode se confundir aqui na primeira parte da linha B. Lê comigo. Procurado por sua espontânea vontade, com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências. Percebam, após o crime já se consumou. Mas mesmo o crime estando consumado, ele vai buscar evitar ou minorar-lhe as consequências. Por exemplo, pense num acidente de trânsito, né? Um homicídio culposo. O crime já se consumou, o cara morreu. O que eu posso fazer então para evitar ou minorar as consequências? Eu posso pagar o funeral, eu posso pagar uma pensão para o filho, eu posso dar um apoio, né? Eu posso de alguma forma ajudar, tentar, né, auxiliar a família naquela situação. Tudo isso é para minorar. Ou causei um acidente de trânsito, lesão corporal, vou pagar as custas dos hospitais, vou dar um apoio, né? Enfim, vou pedir desculpa, enfim, vou tentar de alguma forma minorar esses efeitos, tá bom? Então perceba a diferença. Arrependimento eficaz fica lá antes da consumação, eu pratico o fato e aí depois tento de alguma forma reverter e com uma segunda conduta eu consigo reverter, o crime não se consuma. Aqui, o crime já se consumou, eu estou só tentando minorar, reduzir as consequências. E a segunda parte da linha B fala assim, ou ter antes do julgamento, e esse julgamento que ele está se referindo aqui é o julgamento de primeira instância, sentença,
Antes do julgamento, reparar o dano. Olha que interessante. Percebam que no arrependimento posterior que nós vimos antes, que envolve patrimônio, o crime já se consumou. E depois que ele se consumou, crime patrimonial, sem violência, grave ameaça, eu vou lá e restituo a coisa ou reparo o dano. Só que eu tenho que fazer lá no artigo 16 do Código Penal, eu preciso fazer isso antes do recebimento da denúncia. E se eu fizer depois do recebimento da denúncia, não vai aplicar o arrependimento posterior, que dá uma redução interessantíssima lá em infrações, que também é a terceira fase da aplicação da pena, mas vai gerar uma redução de pena aqui na atenuante do inciso 3º, a linha B. Então perceba, se eu restituir a coisa ou reparar o dano antes do recebimento da sentença, arrependimento posterior. Se eu fizer depois do receber a denúncia, mas antes do julgamento de primeira instância, eu ainda vou conseguir um benefício de atenuante de redução de pena, que normalmente vai ser de 1/6. Tranquilo? Toma cuidado para finalizar a linha D, que ele fala ali, ó, por sua espontânea vontade. Então não pode ter interferência subjetiva externa, não pode ter interferência objetiva externa, tem que partir do sujeito essa ideia de reduzir os danos, minorar os danos, as consequências ou de restituir a coisa, ok? Seguindo, inciso 3º, a linha C, cometido crime sob coação a que podia resistir ou em cumprimento de ordem de autoridade superior ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Pessoal, primeiro, cometimento de crime sob coação a que podia resistir. Então o sujeito está tendo uma coação moral ou uma coação física, mas elas eram resistíveis e o sujeito simplesmente, mesmo sendo irresistível, vai lá e pratica o crime, né? Então aqui nós temos diante de uma coação que era resistível, mas o cara comete o crime. Ele vai responder? Sim, mas responde com uma redução de pena em função dessa atenuante. Ou em cumprimento de ordem de autoridade superior. Aqui a gente está falando naquela ordem que ela não é, que ela é, desculpa, manifestamente legal. Porque se ela não for manifestamente legal, é a obediência hierárquica, aquela que eu esqueci antes na outra aula, né? Então se ela é uma ordem não manifestamente legal, ele vai lá e cumpre nos exatos termos do superior, ele não responde por nada, obediência hierárquica. Agora, se ela for uma ordem que for manifestamente legal, aí ele vai responder, mas responde como tinha uma ordem do superior, e ela é manifestamente legal, mas mesmo assim ele fala e cumpriu, ele responde sim, mas com uma redução de pena, ok? E por fim, ou praticar sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. A influência de violenta emoção, pessoal, é uma perturbação mental, é uma confusão gerada por um ato injusto. O sujeito fica impelido, né, perturbado com uma emoção em função desse ato injusto. Ela é uma perturbação, ela é uma modificação, né, psíquica da gente, mas tem que tomar cuidado para não confundir o que nós falamos de influência, que é uma interferência, né, uma perturbação, do que nós temos lá no artigo 121, parágrafo 1º, que é o domínio da violenta emoção. O domínio da violenta emoção é uma coisa muito mais grave, muito mais forte. Aquele cara que pode pular 3, 4 sujeitos em cima do cara, ele não para, né? Ninguém consegue segurar o cara. E ele vai lá e comete um homicídio em função desse domínio de violenta emoção. Isso é uma coisa que vai ter consequência de redução de pena e infração, que é a terceira fase, lá no artigo 121, parágrafo 1º do crime de homicídio, artigo 121, parágrafo 1º. Aquilo que nós estamos vendo que é uma atenuante genérica é tão somente a influência. Então, influência é uma perturbação, é uma interferência decorrente da violenta emoção em função de um ato injusto da vítima, né? Então, cuidado, tem uma outra diferença bem interessante, que a interferência, a influência da violenta emoção, que é o termo correto da lei, ela pode ocorrer inclusive depois que o ato aconteceu, assim, pode dar um certo intervalo de tempo. O domínio de violenta emoção é uma coisa que tem que acontecer imediatamente após o ato injusto da vítima, né? Seguindo, a linha E. Cometido crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Aqui eu pulei uma delas para deixar para depois ser confissão. Então, cometido crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Aqui, pessoal, é aquele sujeito que em condições individuais ele não praticaria o crime. Mas ele está diante de uma multidão
e aí a confusão da multidão gera um sentimento que nele não existiria, né, em outras circunstâncias, de forma individual. Então, por exemplo, tá num jogo de futebol, bonito e tal, tranquilo, de repente começa uma confusão, o cara, né, mais calmo do mundo, mas aquelas circunstâncias, né, aflorou o sentimento de raiva, né, com a torcida adversária, vai dando soco, chute, voador, enfim, né, e vai lá e comete um crime. Ele cometeu um crime porque tinha uma influência de uma multidão, de um tumulto, né? Toma cuidado porque ele não pode ter provocado o tumulto. Se ele provocou o tumulto, ele não pode alegar depois uma redução de pena em função de ter sido movido pela multidão. Foi ele que iniciou toda a confusão e ele não vai receber esse benefício. Seguindo, aí sim, a D, né, que é a confissão. Confessado espontaneamente, mais uma vez aqui se exige, não pode ter interferência externa, seja objetiva, seja subjetiva, não pode ser convencido por ninguém a confessar, tem que partir dele a confissão, perante a autoridade a autoria do crime. Se for uma confissão que não for espontânea, ou seja, não partiu dele, foi o advogado que incentivou, né? Em tese, claro, fica difícil de provar, mas em tese não caberia aqui na linha D. Mas o juiz mesmo assim poderia aplicar a atenuante lá do artigo 66, que é uma genérica, né? Que é uma abrangente, né, que nós temos, mas aqui a redação da linha D exige que ela seja espontânea, sem interferência de ninguém, seja objetiva, seja subjetiva. Bom, qual que é o fundamento? Pessoal, a ideia de você beneficiar quem confessa é porque a confissão gera um sentimento de que não vai haver erro, tanto para o juiz quanto para a autoridade policial. Se ele falar e confessa, não foi eu que pratiquei mesmo, isso dá uma certa tranquilidade ao Estado, né? Então esse é o fundamento de beneficiar a confissão. Quais são os requisitos? Primeiro, tem que ser espontâneo, já falei para vocês, né? Então tem que partir do sujeito, não pode ter interferência externa nenhuma, seja objetiva, seja subjetiva, não pode ser convencido, por exemplo, por ninguém, tem que partir dele. Se não for assim, em tese não configura a atenuante da linha D, mas pode configurar ali, como eu falei para vocês, a do artigo 66. E tem que ser perante autoridade, policial ou judiciária, como é, né? Algumas perguntinhas. A confissão policial retratada em juízo atenua a pena? Pessoal, aqui a ideia do sujeito que confessou durante o inquérito policial, mas chega em juízo e fala, não disse nada não, né? Não fui eu que falei, enfim, fui coagido pela polícia, não falei isso daí. E aí, vai receber a atenuante da confissão, sim ou não? Depende, tá? A princípio, a gente olha assim, bom, não merece, isso é o que a doutrina fala. Bom, se ele retratou em juízo, disse que não confessou, que não fez, ele não merece o benefício. Só que nós temos um probleminha, inclusive gerou a redação de uma súmula, né? Se o juiz utilizar essa confissão, se entre os fundamentos que o juiz expôs na sua decisão, na sua sentença, ele colocou como um dos fundamentos para condenar a confissão lá do inquérito policial. Ele pode fazer isso e pode levar como fundamento. Mesmo que ele se retratou em juízo, sim, ele pode levar como fundamento. E aí, se o juiz levar em consideração essa confissão dada lá na autoridade policial, lá perante a autoridade policial, no inquérito policial, ele tem que também, assim como ele considerou para punir, ele também tem que considerar para atenuar a pena. Inclusive, nós temos uma súmula sobre isso no STJ. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal. Ok? Então, vamos lá. Observação número 2. Cabe atenuante quando a confissão ela é qualificada? Pessoal, a gente fala que a atenuante, a confissão ela é qualificada quando a gente confessa a autoria, confessa o fato, mas traz junto uma excludente de ilicitude ou culpabilidade. Então ele confessa, não, fui eu que fiz, mas eu fiz porque eu estava agindo em legítima defesa. E aí, vai gerar a aplicação ou não vai dar atenuante? Ele confessou, mas trouxe uma desculpa, diferente do que seria a confissão simples, onde ele vai lá e diz, não, fui eu que pratiquei, e não traz nenhuma tese de defesa, né? Ou não traz nenhuma tese excludente. Nós temos uma divergência bem grande aqui. O STF diz que não cabe aplicar atenuante quando a confissão ela é qualificada. E o STJ, que é o posicionamento majoritário, diz que mesmo assim deve ser aplicado a atenuante, ok? Seguindo, cabe atenuante quando a confissão é parcial? A confissão parcial é aquela que o sujeito confessa, por exemplo, o
o fato, a autoria, mas não confessa ou diz que não praticou, que não estavam presentes algumas circunstâncias. Uma qualificadora, uma agravante. Ele confessa o fato, mas ele não confessa a existência de qualificadoras ou de circunstâncias agravantes, por exemplo, ou causas de aumento de pena, né? Nesse caso, posicionamento majoritário de que, mesmo sendo parcial, mesmo que ele não seja ateste, enfim, que tenha ocorrido alguma qualificadora, agravante ou causa de aumento, ele merece sim a atenuante da confissão. Existe algum limite temporal para a efetivação da confissão? Não, não existe, tá? Pode ser desde durante o inquérito policial até a data do trânsito julgado. Então, entre o inquérito policial e o trânsito, em qualquer momento ele pode vir e confessar a ocorrência do crime. Observação número 5. Se já houver provas suficientes para a condenação quanto da efetivação da confissão. Por exemplo, lá chegando perto da sentença, ou enfim, na própria audiência, no finalzinho da audiência, o réu fala, não, sabe uma coisa, acho que eu vou confessar. A coisa foi meio feita para mim, eu vou confessar. Pode o juiz dar um carteiraço e falar assim, não, agora eu também não quero, agora já tenho prova suficiente, agora que se exploda, não vou ouvir tua confissão, deixa para confessar no inferno. Ele pode fazer isso? Não, ele não pode fazer isso, né? Então, mesmo que a confissão tenha ocorrido quando já tivessem provas suficientes, o juiz tem que colher, né, a confissão e também levar em consideração ela para fins de aplicação, para fins de condenação e também vai levar em consideração como atenuante para aplicação da pena, tá bom? E por fim, nós temos o artigo 66, né, que é aquilo que eu falei para vocês do leque aberto. Né? O legislador vem e diz, olha, 65 são as atenuantes que eu estou prevendo expressamente, mas eu dou a possibilidade de você, julgador, lá no artigo 66, trazer outras hipóteses que você acha que são relevantes e que merecem ser consideradas para redução de pena. Né? Então nós temos ali as circunstâncias atenuantes inominadas, né? Também são chamadas de clemência, né? Que é do artigo 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, tem que ser relevante, seja anterior ou posterior à ocorrência do crime, né? Embora não prevista expressamente em lei. Né? Então ele abre o leque de opções, por isso que o nosso rol aqui é um rol exemplificativo. Por exemplo, aquela confissão que não foi espontânea, o cara foi convencido, por exemplo, né, pelo advogado, enfim, de alguma outra forma, não foi levado em consideração lá na confissão prevista no artigo 65, eu posso levar em consideração aqui para atenuar a pena do sujeito. Outro ponto bem importante, um eventual acometimento de doença grave pelo réu, posso também levar como uma consideração aqui, embora não tenha previsão legal nesse sentido, para atenuar sua pena, porque ele não vai conseguir suportar, né, uma pena muito grave, então posso reduzir em função dessa doença do sujeito. Tem uma tese que é bem famosa, que perdeu um pouco de força nos tribunais, na verdade nunca foi muito bem aceita, e hoje se fala ainda menos sobre ela, que é a teoria da co-culpabilidade, né? Co-culpabilidade, que seria a ideia do Estado ter uma certa culpa naquelas situações em que o agente, em função de todos os problemas da sociedade, foi levado à criminalidade, né? Que é as vítimas da sociedade. O cara não teve oportunidade, não estudou, né? Enfim, aí foi obrigado a praticar crimes e, em função do Estado também ter uma certa culpa, deveria ser reduzida a pena dele aqui no artigo 66. Não foi acolhido pela jurisprudência e tem bastante divergência, inclusive até mesmo na doutrina, né? Ela até perdeu força, depois surgiu uma nova teoria, que é a teoria da vulnerabilidade, mas elas não são muito bem aceitas nos nossos tribunais, mas é uma hipótese aí de atenuante genérica do artigo 66, que vocês poderiam eventualmente alegar se fossem advogados, né? Quando forem advogados. Acho que é isso que nós temos de atenuantes. O próximo videoaula a gente vai ver as regras gerais sobre agravantes, atenuantes, e a gente encerra aí a nossa segunda fase de aplicação de pena e vai, né, consequentemente, descobrir aí a pena intermediária e provisória, ok?